Atenção, você que está agora assistindo no sofá, estamos no intervalo do acerto de contas, mas eu quero contar uma novidade para você. Eu estou aqui do lado da minha colega Carol Arruda, colega de bancada, mas ela tem uma novidade, olha só, olha que mesa bonita, corta aqui para essa mesa linda, maravilhosa. Isso aqui é produção da nossa querida amiga Carol Arruda, que ela vai falar um pouquinho sobre essa produção. Tem doce, tem salgado, fala um pouquinho desse seu toque culinário, minha amiga. Quem acompanhou os programas anteriores sabia que eu estava em dívida com meus amigos de bancada para ofertar um lanche aqui, né, nas nossas gravações. Então, a minha dívida está paga, Mais do que paga, literalmente, né? Então, eu trouxe aqui um lanchinho, bolo, guloseimas bem gostosas que eu faço. Quem quiser conhecer meu trabalho, segue o meu perfil, Chefe Carol Arruda. Eu sou personal chefe. Eu vou na sua casa, no seu evento, faço sob medida para você. E hoje, ó, meus pares vão dar o veredito se vale a pena ou não me contratar. Aproveita, segue lá, diz de novo o seu arroba. @Chefe Carol Arruda. Fica aí que tem mais informação para você. Acerto de conta. Aí. Quer passar um final de semana incrível, luxuoso e praticamente exclusivo aqui no Porto das Dunas? Então você precisa conhecer a Mansão Macieri. Gente, além de ser praticamente em frente ao Beach Park, você vai ter uma comodidade diferenciada. Porque aqui nessa linda e grande mansão são apenas 6 suítes. Gostou da Mansão Macieri? Eu adoro, eu vivo por aqui. Voltando aqui para o segundo bloco, já fiz as perguntas, mas dá um time aqui, eu preciso falar 2 assuntos aqui. Ô, Valber, com todo respeito, por favor, microfone pro Valber. Pelo amor de Deus, já foi tão difícil repatriar o Valber, não faz isso. Não, Ele tá querendo que eu desista no primeiro dia. Não, vem com essa coisa. Vem com essa coisa, não. O que tu achou sério agora da parada gay em São Paulo? O que você achou? Mas, Você acha que foi tudo perfeito, tudo bacana? Eu Dentro acho. da expectativa, foi? Eu acho sim que é um grito justo, eu acho sim que é o direito à expressão. Aqueles caras transando debaixo da marquise do Master, tudo normal, Mas, tudo sério, bacana. e os homens transando com crianças no meio da rua? Também, eu acho normal. Eu não acho isso normal. É. Eu não acho isso normal. Os erros, os quer justificar abusos acontecem em todos os grupos. Tem homens casados pegando crianças, pegando... Isso ninguém reclama. Fábio, vamos lá agora. Então, o que, é que um você direito à acha expressão. do banheiro agora? Deputado, me ajuda aí daqui a pouco. Do banheiro para trans. Aí ó, o cara se disse ser mulher. E ele vai entrar no banheiro porque ele acha que ele é mulher. Ele acha, né? Porque não é. Aí, você acha isso correto? Sim, Acha? acho correto. Eu também acho. Se o cara entrar no banheiro, lá tô avisando, me vê no shopping, minha filhinha tem 8 anos, entrar no banheiro, vai tomar tanta pancada, e não tem problema de ir pra delegacia. É um direito seu, processo. Não, mas eu acho é um direito seu. absurdo. Eu acho um absurdo. Mas eu tenho uma solução inteligente para isso. Porque hoje o banheiro é ele e ela, né? Aí o cara, se acha que é mulher, ele entra lá. Então nós temos que mudar esse ele e ela. Botar assim, ó. Sem ovo. Presta atenção, Valber. O deputado, Eu olha a tô sugestão vendo de que é projeto isso. de lei. Olha, aí, ó. Deputado, para você lançar lá um projeto de lei. O diretor, me ajuda. Sem ovo. Não, deveria ser sem ovos, né? E com ovos, aí, ó. Com ovos e sem ovo. Pronto. Resolvia. Resolvi o Daí é um problema. projeto O que tu importante, acha? né? Fala, o que você acha, Pronto, Júlio? Concordo, eu acho concordo. mais do que nunca interessante o projeto desse deputado. Projeto para a Assembleia Sugestão de projeto. Legislativa. O nome do projeto vai ser o quê? Com ovo e sem ovo. Eu só tô, Assembleia eu tô tentando Legislativa. entender que eu mudei de roupa, né? Tu perguntou pra mim, ele respondeu. Apontou para Não, mim. mas você peraí, tá- perguntei para os dois, tá bom. vai, Então bem. pronto. Né? Mas, Então, deputado, voltando aqui, deixando as gracinhas de lado, vamos lá.
Depois eu quero que a Carol fala. Deputado, o que o senhor acha? Que a minha primeira pergunta foi relacionada à economia, né? Foi. Como é que o senhor vê essa economia hoje? Aqui no estado eu não estou vendo de uma forma positiva, não, e baseado em dados. Nos últimos anos a gente viu 89 empresas deixando aqui o estado do Ceará, fechando as portas. Empresas grandes, por exemplo, a Guararapes, A primeira, né? a primeira logo que deixou, uma empresa grande que atraía muitos empregos, e, enfim, uma série de outras empresas, principalmente no setor calçadista, que talvez não é o setor mais desenvolvido, mais tecnológico, mas com certeza é Que um dos inclusive setores foi para o Paraguai, uma delas. que foi para o Paraguai. Fabricava a Nike aqui. A Nike aqui, bem lembrado, a gente estava tentando lembrar ali nos comerciais o nome dessa empresa. E o pior, sabe, Fábio, e o Ciro fala isso nessa análise, enfim, alguém que conhece o estado do Ceará como ele conhece, já governou o estado, já dirigiu os rumos aqui do Ministério da Fazenda, entende, e de uma coisa que daqui a pouco, nós estamos em 2026, mas em 2030, esses mesmos governadores, e eu agora vou diretamente do PT, estimularam as bases dos seus deputados federais para votarem a favor da reforma tributária. E a partir de 2030, não tem mais incentivo fiscal para justificar que as empresas viessem para se estabelecer aqui. Então, o que é que criou na época do Tasso e do Ciro? Para justificar que essas empresas pudessem se deslocar para cá, que não tinha, digamos, a melhor infraestrutura, fizeram apoio de incentivos fiscais. fiscais. Mas é o que tem que fazer, gente. É um programa. Isso, o que deu para o estado do Ceará em número de empregos, é um negócio assim. Você aquece a economia. Não significa nada a questão do que o Estado, que nem perde, tá? Porque aí é só uma antecipação. Porque o Estado não abre mão desse imposto. Ele só está antecipando para a empresa. E é essa a jogada. Esse é um- Esse é um Ei, ponto, o Estado deputado. nunca Peraí, perde, peraí. porque Mas existe assim, uma circulação financeira Mas, assim, por conta dos quem empregos. não entende de economia fala besteira. Quem entende faz a seguinte conta. O Paraguai hoje cobra 10% de IVA. Ok? Sim. Então, eu tenho uma empresa cobrando 10% de IVA? Não, eu tenho 100 empresas cobrando 10% de IVA. Aí, quantas empresas eu tenho no Ceará cobrando 40%? 2. Entendeu a proporção? Então, se eu tenho uma geração de empregos que geram essa economia, eu vou aquecer o supermercado. As pessoas precisam comprar, né? A prestação de mão de obra, a questão dos empregos. E aí os radicais, que não, os taxados da vida, não entendem essa matemática. Eu acabei de falar aqui no último programa, foi 286 empresas, já no mês de junho. Nós entramos agora, no mês de junho, metade do ano, e bora para o Paraguai. Sabe o que significa isso daí em renda per capita para o Paraguai? Vai dar uma alavancada absurda. Vai fazer a economia aquecer. Ou seja, é aquecendo o nível de emprego, você aquece o quê? O comércio, prestação de serviço. Aí o que aquece mais o quê? A arrecadação de imposto. A arrecadação de imposto que volta Porque como não serviço é uma público. empresa que foi para lá, foi 286 empresas que vão pagar 10% de IVA. Será que é difícil entender? Será que é difícil entender? Não, mas a gente continua. E outra coisa, deputado, eu não sei como é que vai fechar a conta, hein? O ano que vem, porque nós estamos em trilhão aí. Já estamos em trilhão. Eu não sei. E vai precisar arrecadar. Da onde? Aí é só benéfico. Como é que faz? Voltando um pouquinho para o Ceará, eu costumo dizer que um ponto que é primordial na economia é você perceber o potencial. O potencial do Ceará no calçadismo e em confecção é absurdo. Redes também. Nós temos uma jaguaruana que tem uma assinatura e elas estão sendo engolidas por um estado pequeno como a Paraíba. Elas estão sendo engolidas pelo Pernambuco. Exatamente por falta de uma gestão competente nessa área. De desenvolvimento local. De perceber que você não só tem que atrair capitais novos, que você tem que fortalecer o que já tem. Aqui no estado do Ceará, isso talvez até enaltecer o papel de nós, que somos deputados lá de oposição. A primeira coisa
que o governo do Estado, nessa gestão atual, mandou para a Assembleia, aumentando o ICMS de 18% para 20%. E pedir empréstimo. Foi a primeira. A segunda foi mexer no FDIF, que era justamente esse incentivo. Queriam aumentar. Nós da oposição brigamos contra esse aumento do FDIF. Foi aí, só nesse momento, que a própria federação, a FIEC, viu o que é que estavam querendo fazer e foi para cima e conseguiu reverter. O ICMS, olha aí, uma coisa justa. Justo só Deus, na minha visão, mas é importante ser justo. O governo do Estado, a primeira lei que mandou foi o ICMS saindo de 18% para 20%. E nós, eu, o deputado Cláudio Pinho e Antônio Henrique, na época, entramos com a ação de constitucionalidade, porque eles simplesmente aumentaram esse imposto. Sabe quando você passa por cima de tudo. Desrespeita tudo. Na canetada, na vamos lá. canetada, do regimento, enfim, nós entramos com a ação de inconstitucionalidade. Quem foi distribuído o processo? Para o Zanin, ministro Zanin, só para lembrar aquele que tinha sido advogado do Lula. Não vou mentir. Eu, quando vi, eu disse, aqui na perdendo foi feito. Para ser justo, como eu também, né, para espirrar crítica, mas para ser justo, foi alguém que analisou tecnicamente e muitos pontos que estavam na lei aqui do Ceará, nós ganhamos e ele que... Eu acho que ele não é tão paternalista assim, você quer saber? Ele tem uma postura mais técnica. É, mais técnica. A primeira coisa, particularmente, com a minha visão até positiva, primeiro porque teve essa questão, nos recebeu lá no gabinete, foi sensível de coisas tão absurdas que estavam já na doutrina, enfim, na jurisprudência, que não poderia prosperar. E o Estado do Ceará quis propor, por exemplo, se você tiver uma multa e não pagar, ele pode cancelar o seu CGF, o seu CPF fiscal. Era uma das medidas lá absurdas que tinham, e a gente conseguiu isso, inclusive ele foi o relator. Só em não ser midiático, eu já fico com uma boa impressão. Já foi interessante. Você não fica, ele não fica, enfim, querendo aparecer, né? Deputada, assim, eu como boa sobralense, eu sou defensora do Ciro, do Cid, porque existia um Sobral antes dele, existe um Sobral depois deles, e eu acho também que o Estado do Ceará. E principalmente do ponto de vista fiscal do CMS, a gente tinha um programa que a própria ADES difundia muito a nível Brasil e internacional, do ICMS, da diluição da alíquota dentro da sua geração de emprego, faturamento, tudo isso, e principalmente dentro do Porto do Pecém, né? Nós somos na ponta do Brasil, ou seja, do ponto de vista de logística, era para o estado do Ceará. Está anos-luz à frente de São Paulo, Bahia, Pernambuco, né? Esses outros portos que, né, são infinitamente maiores e mais rentáveis. Logística e de desburocratização também, né? Porque é um porto privado, né? O custo dele se torna mais barato. Então, assim, eu pergunto, né? O senhor, como deputado estadual, né, que vai se candidatar novamente à sua reeleição, o que é que você acha do Estado do Ceará do ponto de vista de economia? Qual é, assim, o que é que eu vou militar para a gente fazer a nossa agricultura voltar a exportar, os nossos, né, locais voltarem a olhar o Ceará, vir se instalar aqui do ponto de vista de tributo, do ponto de vista de desburocratização da máquina pública, porque eu percebo que até uma informação do empresário de fora, quando vem para cá, é difícil ter. Né? Ainda mais essas grandes empresas que têm compliance, que têm auditoria, que têm fundos internacionais aportando, e a corrupção é muito, né, controlada para não existir, para não ter. Então, assim, acho que você é um menino jovem, né, quer ver nosso estado crescer. Ele é bem jovem. É jovem, quer ver nosso estado crescer. Eu acho bacana ter pessoas jovens, mulheres, indo para a política agora. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dos seus projetos. Deputado, né? eu não sei se, aproveitando o gancho da Carol, não sei se você sabe dessa informação, mas no mundo, o algodão fio egípcio só dá lá. E no Ceará. Sabia disso? Não. E nós tivemos já a produção desse tipo de algodão aqui no Ceará, mas que teve uma cooperativa que não foi para frente e foi extinta. Quer dizer, olha o nível, estou citando um exemplozinho, né? Olha o nível de capacidade que nós temos aqui no Ceará, de produtividade. É o único lugar, 2 lugares no mundo, que fazem o fio egípcio 600 do algodão. Estou falando porque você sabe que sou um pesquisador, né? Sou um fuçador nato.
e não se aproveita, ninguém se fala, ninguém explora. Nós temos o Porto, aproveitando a linha da Carol, que é uma linha reta. É uma linha reta aí para a Europa, né? E aí, o que você me disse? Carol e Marcelo, perguntas interessantíssimas. Você vê que é tão próximo que o cabo que vem dos Estados Unidos e da África de internet, ele entra por Fortaleza. Já significa que é a maior proximidade e entram ali pela Praia do Futuro. Você falou uma questão importantíssima, desburocratização. Quando a gente estava aí puxando aqui a sardinha aí para quando a gente estava na Prefeitura de Fortaleza, foi criado, por exemplo, essas plataformas do Habite e do Alvará de funcionamento através do próprio industrial, do próprio lojista, apresentar a sua formatação. O que era que acontecia antigamente, de forma simples? Eu dizia o que é que eu ia fazer, como ia fazer e tal, e depois vinha uma fiscalização e dizia se eu estava fazendo daquela forma, para depois liberar. Isso demorava 2, 3 anos para acontecer isso. O que é que a gente transformou na época que a classe empresarial até aplaudiu e reconheceu? Como é o imposto de renda. Então, assim, daqui as obrigações, eu declaro que vou fazer isso, e a partir do momento que eu declaro, faço essa autodeclaração, eu já começo a minha atividade, obviamente eu estou sujeito à fiscalização no futuro para ver se realmente eu estou como eu disse. Como se eu estou trabalhando como eu me predispus e dentro da normativa do Estado. Então, essa questão melhorou muito aqui em Fortaleza. Um caso como esse é justamente isso, de desburocratizar o processo. Nessas conversas e nessas andanças que a gente tem tido com o Ciro, ele fala muito preocupado de uma coisa que é amanhã, essa reforma tributária, 2030, onde não vai mais ser possível dar esses tipos de incentivos fiscais, e me diga o que é que vai fazer uma Grendene ali em Sobral, ficar lá, se é mais barato ela produzir na China, talvez, no Paraguai. China, ou então em São Paulo mesmo, porque ela não tem um custo nem rodoviário que é o grande custo da empresa hoje, é logística. Logístico. Enfim, e isso vai ter que ser encontrada uma solução aqui, específica aqui para o Ceará, para a gente justificar essa permanência dessas empresas aqui. Desenvolvimento de mão de obra tecnológica. Aqui eu estou puxando um pouco do programa que eu assisti de vocês, mas essa questão do custo tecnológico. Nem todo mundo e nem todo país vive de você terminar ensino médio, ensino fundamental, ensino médio e universidade. Tem que haver uma geração de curso técnico. 80% na Alemanha é assim. Você tem um P100, como a Carol falou, assim, cheio de atividades específicas de cursos tecnológicos que seriam importantíssimos e falta mão de obra especializada para aquelas atividades, e o poder público poderia fomentar isso. Um outro ponto, e foi até uma proposta que a gente apresentou na Assembleia, tem uma empresa brasileira que o Brasil deve muito a essa empresa. Você, Marcelo, como alguém que é estudioso, enfim, falou agora do algodão egípcio, a gente lembra do Eliseu Batista, que foi um dos maiores produtores aqui do estado do Ceará, é uma empresa chamada Embrapa. A Embrapa é uma empresa do Brasil que tem pesquisa e que justifica muitas áreas. Se você parar para pensar e ver o que é o Cerrado, quando você olhar, você não imaginava que ali ia se tornar potência de produção de grãos, por exemplo. E através do Embrapa, de se especializar naquilo, de encontrar meios que aquele produto pudesse se desenvolver lá, fixou, e é uma indústria, o agro é fortíssimo lá naquela região. Aqui, a nossa sugestão foi para criar uma espécie de uma ENCEPA, uma empresa cearense de pesquisa. Em qual sentido? Ou mesmo transformar a Emates, que é só de apoio tecnológico, em pesquisa também. Tem criar a extensão da Emates. A Emates já existe lá também. Eu acho que a gente precisaria de uma Embrapa mesmo nossa. É criar uma extensão de pesquisa na Emates. Porque o tipo de pesquisa deles é completamente diferente do trabalho da Emates. Ela dá apoio para o produtor. Tem um programa na FUNCAP que se baseia aí num programa cientista-chefe que pega muita gente das universidades e coloca para trabalhar, tem muitos produtos positivos de pesquisa. Então, podia agregar. Isso é para dizer que eu não estou criando mais cargo, não estou inventando a roda. Os técnicos estão lá. Existem esses técnicos, existem essas pesquisas, e eu juntar. E uma coisa que você falou bem, Valber, no que o setor, no que
o produtor acredita. O poder público, muitas vezes, tem mania de querer impor. Não, eu quero que vocês façam isso. Eu sinto que muitas Existe uma vezes os pesquisa de tecnólogos são entender criados. a cultura do de produtor. entender. Eu sinto que os tecnólogos muitas vezes são criados sem fazer um estudo real do potencial daquela região. Do que a pessoa quer Do que, trabalhar. do que tem de material ali para ser Potencialidade, produzido, né? potencial. Vocês não né? têm ideia. Eu tenho total ideia. Porque qual é aquela faculdade que tem o planetário? Qual é? Federal. Tem o planetário. Planetário? Federal? Não, é o Centro Tem Cultural no Dragão do Mar. Dragão do Mar. Não, tem outro lá que tem um outro É a planetário. da É a Ciência do Universidade Mundo, Não, Fe- lá perto do Universidade Federal Não é a do Universidade Federal que tem aqui, não. o reitor, ali. que eu fui, bom, mas eu fui lá. Depois fiz amizade com o reitor e tal. Depois ele me chamou. Seara da, isso, Seara Seara da da Ciência. Aí o reitor lá me chamou para mostrar os projetos. Que são nada mais, nada menos das startups, né? Sim. Que existe hoje a molecada aí, startups. Eu fiquei indignado. Eu falei, nossa, o potencial que a gente tem é incrível. Aí, conversando com o reitor, ele me fez algumas propostas, né? E eu fiquei, que eu tô meio velho já, não tô muito afim de empreender, não. Mas assim, eu falei, nossa, que potencial, né? E eu falei, mas ninguém olha para isso. Ele falou, Pois passa pra gente, viu essas ideias, né? Hein, Carol? O Cerrado da gente, ele é rico em tudo, ei, gente. vou dar uma dica para O Estado vocês. é Em riquíssimo. gastronomia, em Falta moda, desenvolvimento. em Hoje, algodão, em tudo. hoje, o curtume no mundo, vocês não têm ideia do que é isso. É bilhões de pele que A se Itália, então, se trabalha prepara, muito isso. não, se prepara no mundo. E eles usam para tirar o pelo, só para vocês terem uma ideia, um ácido horrível, mata gente, um ácido horrível. Eu lá, isso é o que eu estou me lembrando agora. Ele me deu um potinho branco, eu até tenho em casa. Potinho branco assim, granulado. O que é isso aqui? Isso aqui é orgânico, você joga no couro, tira mais o pelo do que o ácido que eles usam, não afeta o couro. Falei, isso foi desenvolvido aqui? Foi. Você sabe o que é isso aqui, Marcelo? Foi o que é isso aqui? Sabe aquelas plantas que tem umas folhas grandes, que tem nasce uns frutos assim, parece um bucho assim, que tem um leite branquinho quando você tira? Babosa? Não. Nasce em tudo que é lugar, no meio das pedras, no meio da rua, você vê. Carrapateira. Mamona, não. Não. É uma... Tipo mandacaru, tipo cacto, né? Não é uma? Assim, Sim, eu não, acho que não tipo é, não. mandacaru. É uma planta que dá em tudo lugar. Você sai aqui na minha rua, tem. Aí ele falou, é isso. Eu falei, cara, você tá brincando, é o leite dessa planta. Eles usam cal, né? É. Por isso Aí, que a gente chamava aí indústria vamos lá, poluente. vamos lá. Aí continua a conversa aí, vamos lá. Ele falou, nossa, se você granular isso aqui é leve, né? Para fazer a granulação. Importar isso aqui, eu falei, nossa, eu vi dinheiro ali de monte. Eu falei, pior, nós avançamos o estudo, essa mesma planta, ela tem o poder de cura de feridas. Cicatrizador. Cicatrizador. Eu falei, cara, é sério? Ele falou, sabe por que eu pesquisei isso? Ele, o cientista me falando. Porque eu tinha uma ferida que não curava quando eu era criança. Cortei o leite, passei, queimou, depois de 3 dias não Sarou. tinha mais problema. Então, nasce no asfalto essa planta. Eu falei a babosa é conhecida, Não é né? conhecida, não. Mas a gente Babosa usa muito. conhecida, Eu, Essa aí eu gosto de- Poxa, eu queria lembrar o nome dela. Glaucia Godinho Tavares. E assim, então, olha o potencial que nós temos e ninguém olha para isso. Eu acho que o governo deveria ter tem o Ministério da Tecnologia, assim, mas não funciona. Não funciona, não dá certo Não nada. bota o dinheiro lá. É, Não- não não- tem Precisava dinheiro pegar pra esse- pesquisar. Sem Sabe pegar essa orçamento, molecada? né? Tá entendendo? Glaucia. Sabe pegar essa molecada e pôr pra Produzir. ouvir essa molecada. Você tá entendendo? E é uma planta que ela nasce no mato. Imagine. E é uma indústria que é considerada poluente por conta do produto que o pessoal usa O ácido. o E esse pra tirar é o orgânico, pelo, né? orgânico. Esse é orgânico. Você orgânico. pode beber o produto. ele Enfim, falou. seria uma Você coisa pode maravilhosa. beber o produto. O que você estava já antes de você, Cláudia, só complementando e justamente indo nessa linha do que é que o povo quer produzir. Vocês sabem, e eu tenho conversado muito com um movimento. Eles até se titulam como movimento porque não é nada institucional. Todo mundo tem voz lá, que é o EPROCE. O que é que tem crescido muito aqui no estado do Ceará? Produção de açaí. E o açaí produzido aqui dizem que é melhor do que o açaí da Amazônia.
A gente não tem ideia da quantidade de gente criando camarão, cassinicultura no interior do estado do Ceará. A famosa água salobra, salgada, que tanto dava problema, é o paraíso solução. para o camarão e é onde menos tem doença. Hortifruti Grangeiro, na Serra E Grande no da Ibiapaba. camarão, nós temos um dos maiores pesquisadores que conseguiu resolver o problema da mancha branca, Da mancha branca. aqui em Acaraú. Pronto, que foi uma doença que dizimou. Aqui, Marcelo, você falou desse assunto, a gente vai se animando, mas, por exemplo, a descoberta da pele da tilápia. A tilápia que é Pra para queimados, queimaduras e tal. No IJF, onde você trabalhou, Márcio, usa foi na um unidade de programa queimados. desses cientistas, enfim. Então, tem uma produção Muita científica coisa que que a precisa gente ser podia trabalhada. explorar melhor. Assim como o governo federal criou muito ministério, aqui nós saímos de 16 secretarias para 40. Eita. Meu Deus bilhão do céu. por ano gasto só para secretaria. Um Tem bilhão. umas E o que resultado não chega. Cabide de E emprego. eu quero pegar um gancho nisso aí, deputado Bom. Queiroz Filho, né? O E- senhor está no segundo mandato. Segundo. E Gramsci dizia que ninguém chega ao poder sem fazer as alianças. Quais foram os seus maiores desafios para estar nesse segundo mandato e que, com certeza, pela linha que o senhor vem defendendo, vai ter um êxito no terceiro mandato. Quais foram os seus desafios? Teve muito lobby, tentaram lhe comprar. Como é que é o jogo lá do Fala, Rato e Nossa Gato? Senhora. Aí ferrou. Aí nós Então foi estamos pra outro Barbanda, programa meu pra irmão. responder. Ô, Flaviano, como é que tá aí? Até Mostra que aí. fim chegou minha vez, pessoal. Acerto de contas é uma maravilha e aqui mais uma vez, presenteando os convidados. Mais uma vez, obrigado pelo convite, Macieri. Ficou top, viu, velho? Espero que ele tenha gostado. Primeira, viu? E se você quiser uma caricatura como essa, é ficou muito legal. Ainda fácil. bem que eu passei agradando ele ali. Vai no meu Instagram, tá bom? Que você pode ter uma caricatura personalizada. Flaviano.arte, me leve pro seu evento, formatura, casamento. Eu queria alegrar aproveitar, seus convites mandar aí. um grande abraço pro meu amigo do Vale das Nuvens, Joaquim Caracas, que esse é um homem que faz diferença na sociedade. Ele tem 10, 15 meninos que ele banca os estudos, as startups, para desenvolver o nosso país. Parabéns, Joaquim. Você é único, cara. Você é único. E eu reforçar que ter Flaviano como amigo é a melhor coisa, porque como amigo ele já apronta. Você Já tinha pensou? medido isso. Fala, Marcelo, por acaso, o Joaquim Caracas, mas ele é coronel? Foi Não, coronel? ele tem um museu, ele é o dono do Vale das Nuvens. Do hotel, né? Porque E ele foi o criador da laje estendida. Protendida. Que é a A laje- laje protendida, né? Que é a laje bem fininha, Ah, estendida com cabo de famosíssimo, aço. projetista. Fatura só 100 milhões por mês. É um Não, negócio só? É porque basiquinho. Você falou e eu tive um professor no Mas é um colégio cara militar. muito humilde, vendia banana, meu chapa. Não sei quem é o Caracas agora, Sabe como quem é, né? projetista, mas é porque tem também um coronel. Foi quando eu fui aluno do Colégio Militar. Ele foi coronel, era meu professor de matemática, e eles lançaram também um programa de estudos para crianças, enfim, que só Joaquim é queriam sensacional, o né? potencial. É um dos melhores, agora que a ficha caiu, assim, especificamente do Joaquim Caracas, quando eu trabalhei na prefeitura, o secretário de infraestrutura, Samuel Dias, disse que vários projetos só tinha uma pessoa capacitada aqui, que era o professor Joaquim, para fazer determinadas... Ele é top, mas é um Estudos cara aqui. muito simples. É. Você vê a história dele muito legal. Ô, deputado, manda um recado. Não dá, hoje não dá, vai ficar para a próxima. Manda um recadinho pro público em casa pra gente encerrar o programa aí. Primeiro, agradecer a oportunidade. Não é toda vida que a gente tem um programa leve, assim, com participantes. Não, muito leve. Incrível. Enfim, obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite. Se já pedindo, já me escalando, né? Se tiver outras oportunidades, venham na hora. Será um prazer discutir com pessoas Vai ter assim, que vir para pra responder minha pergunta. Sua pergunta, Vai, mas vou lhe vai. responder, viu? No off também. Mas, enfim, obrigado pela oportunidade. Não é normal hoje a gente ter espaços que a gente pode apresentar ideias, enfim, que às vezes contrariam. Não é que a gente é contra tudo. A gente, enfim, tem uma posição, tem um pensamento, Cada às um vezes tem tem idealismo, cobrança, o seu pensamento. E a minha felicidade hoje, talvez, Glaucia, respondendo, é porque eu, hoje, fazendo oposição, eu me sinto muito mais livre. Porque eu não queria ser deputado calango, não. Que fica balançando a cabeça, sim, para tudo. Aquele meio bonequinho, sem- aqueles cachorrinhos que põe no sem caminhão. concordar. Então, assim, me sinto satisfeito, me sinto mais útil para a população de tantas coisas que a gente cobrou, como, por exemplo, esse negócio da incentivos fiscais, e que de vez por outra o governo reage, volta atrás e ajeita.
ou tenho essa percepção. Me sinto muito mais útil para a sociedade. Estou como pré-candidato agora para esse terceiro mandato, mas também digo, todo mundo de mídia diz, não diga cor do futuro, mas acho que 3 também é o suficiente, sabe? Assim, pelo menos para o meu estilo, eu acho que se você não fizer em 12 anos, isso se eu, em sendo pré-candidato, em me reelegendo, enfim, com tudo como manda a lei eleitoral, eu acho que se você não fez em 12 anos num canto, você também não faz mais não. Por isso é que eu penso assim, para ter um fim, um dia, porque senão você não cria o senso de urgência. Mais uma vez, agradecendo a oportunidade. Obrigado, deputado. E a Prazer em participação de recebê-lo aqui. Lembrando vocês aí de casa que nós estamos aqui de terças e sextas, às 20h30, às 8h30 da noite, aqui pela nossa TV Metrópole. Fiquem ligados.